Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago Fernandes e sou graduando do curso de Direito do Centro Universitário de Itajubá, FEP, e faço parte da equipe do projeto Código Civil Comentado aqui no canal do professor Bruno Criado. Eu estou disponibilizando para vocês o meu e-mail e qualquer dúvida pode entrar em contato. A doutrina que eu estou utilizando para fazer esse comentário é Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, dos doutrinadores Anderson Scherenberg, Flávio Tartucci, José Fernando Simão, Marco Aurélio Bezerra de Melo, Mário Delgado. E hoje eu irei comentar com vocês o artigo 5º. Para iniciarmos, vamos fazer uma leitura completa do artigo. Diz assim: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade. Primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. E 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Bom, para facilitar a compreensão, nós iremos analisar o artigo 5º parte a parte. Vamos começar pelo caput. Diz assim: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. De acordo com a lei, ao completar 18 anos, a pessoa atinge a capacidade plena, ou seja, ela tem, ela tem o desenvolvimento necessário para realizar de modo completamente autônomo os atos da vida civil. Para compreender melhor sobre capacidade ou incapacidade, eu recomendo, caso ainda não tenham feito, que assistam às aulas anteriores dos artigos 3 e 4 do Código Civil, ministradas respectivamente pela professora Milena Prado e pelo professor Felipe Alencar, aqui mesmo no canal do professor Bruno Creado. Retornando ao nosso estudo, uma pergunta a ser feita é: quando exatamente se atinge a maioridade? Segundo o professor Washington de Barros Monteiro, a maioridade é alcançada no primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos. Se a pessoa nasceu no dia 29 de fevereiro em um ano bissexto, no caso, ela irá completar a maioridade no dia 1º de março. No Código Civil de 1916, este limite etário era de 21 anos. A redução da maioridade para 18 ocorreu para atender às críticas de parcela da doutrina que dizia que a vida contemporânea, especialmente com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, proporciona aos jovens um acesso maior a informações, justificando o fim antecipado da incapacidade civil. Ainda nesse contexto, vale ressaltar o enunciado 3 da primeira jornada de direito civil, que diz assim: a redução do limite etário para a definição da capacidade civil aos 18 anos não altera o disposto no artigo 16, inciso 1º, da Lei nº 8.213 de 1991, que regula a específica situação de dependência econômica para fins previdenciários e outras situações similares de proteção previstas em legislação especial. Agora, para finalizar essa parte, com relação à pensão alimentícia, nós devemos nos atentar à súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, que diz assim: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante o contraditório, ainda que nos próprios autos. Dessa forma, alguns doutrinadores defendem que o filho que estiver na graduação deve continuar recebendo a pensão alimentícia até completar os 24 anos. Dando sequência à leitura do artigo 5º,
Vejamos o parágrafo único, o que diz. Diz assim: parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Bom, antes de darmos continuidade, vamos falar um pouquinho do conceito de emancipação. A emancipação consiste na aquisição da capacidade civil plena antes da idade legal. Dessa forma, a doutrina classifica a emancipação em três situações: a emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal. Vamos analisar cada uma delas. Bom, vamos começar pela emancipação voluntária, que está prevista, digamos, na primeira parte do inciso 1 do parágrafo único, que diz assim: pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Bom, a emancipação voluntária é aquela concedida por ambos os pais no exercício do poder familiar, não se submeter na homologação judicial. Na emancipação voluntária, primeiramente, nós devemos ter em mente que é imprescindível que o filho tenha 16 anos completos e deseje ser emancipado, ou seja, deve haver manifestação de vontade do filho pela emancipação. Além do mais, também deve haver a manifestação de vontade dos pais. Dessa forma, de acordo com o recurso extraordinário 898.060, julgado em 22 de nove de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu a possibilidade de multiparentalidade. Dessa forma, se o menor tem mais de dois pais, essa regra deve ser interpretada como exigindo a concessão de todos os pais. O Código ainda afirma que, na falta de um dos pais, seja por falecimento, por ausência, perda do poder familiar, a emancipação voluntária poderá ser concedida por apenas um dos pais, ou melhor, sem a anuência do pai faltante. Na hipótese de haver divergência entre os pais com relação à emancipação do filho, deverão buscar na justiça a solução, segundo o artigo 1631, parágrafo único do Código Civil, que diz assim: parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Além do mais, vale ressaltar que, na emancipação voluntária, em razão dos efeitos perante terceiros, a lei exige a adoção de instrumento público, ou seja, deverá ser feita uma escritura pública que será levada até o cartório em que o menor foi registrado para fazer a averbação da emancipação, dando publicidade ao ato e gerando o efeito erga omnes. E para finalizarmos essa parte, vale dizer que a emancipação não afasta a responsabilidade civil dos pais para com o filho, no qual o ilícito do menor continua sendo de responsabilidade dos pais até que ele complete 18 anos. Agora vamos falar da emancipação judicial. Vejamos a parte 2 do inciso 1, que diz assim: ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Bom, a emancipação judicial é aquela concedida pelo magistrado ao menor sob tutela. Quando o menor com 16 anos completos que está sob tutela quer ser emancipado, este deverá recorrer ao Poder Judiciário em procedimento de jurisdição voluntária, visto que a lei não concede ao tutor o poder de emancipar o menor. Essa é uma prerrogativa do juiz. Dessa forma, o juiz deverá ouvir o tutor, analisar o caso concreto e somente então deverá decidir se o menor deve ou não ser emancipado. Em regra, tanto a emancipação voluntária quanto a emancipação judicial, elas são irrevogáveis, admitindo-se, contudo, que seja desfeita caso constatado algum vício de vontade. Vejamos o enunciado número 397 da Quinta Jornada de Direito Civil, que diz assim: a emancipação, por concessão dos pais ou por sentença do juiz, está sujeita à desconstituição por vício de vontade. Bom,
Caminhando para o final da nossa aula, agora iremos falar sobre a emancipação legal. A emancipação legal é aquela que se opera automaticamente por força dos fatos elencados nos incisos 2 ao 5. Vamos fazer um breve comentário de cada inciso separadamente. O inciso segundo diz: pelo casamento. Com relação ao casamento, devemos nos atentar à idade núbil, que, segundo a legislação, é de 16 anos. Vejamos os artigos 1517 e 1520 do Código Civil, que diz assim: 1517. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingida a maioridade civil. Artigo 1520 diz assim: não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observando o disposto no artigo 1517 deste Código. Com relação ao casamento, nós devemos observar que, se houver invalidade, considerando-se a eficácia retroativa da sentença de invalidação, segundo o entendimento do professor Flávio Tartucci e José Simão, o efeito da sentença é ex tunc, retroagindo o status quo. Dessa forma, cessa-se a emancipação. No caso da união estável, de pessoa maior de 16 anos e menor de 18 anos, isso não gera automaticamente a emancipação dos seus integrantes, visto que não tem a mesma publicidade do casamento. Todavia, segundo o entendimento do professor Flávio Tartucci, em teoria, havendo publicação da união estável por meio de registro no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, conforme autorizou a partir de 2014 o provimento 37 do Conselho Nacional de Justiça, não há razão para deixar de aplicar analogicamente aos companheiros o disposto do inciso 2º do artigo 5º. Finalizando essa parte, vale destacar que, efetivada a emancipação pelo casamento, mesmo que ocorra o divórcio, isso não reverte a emancipação. Agora vamos tratar do inciso 3º, que diz assim: pelo exercício de emprego público efetivo. Apesar de ser uma modalidade rara, o vínculo profissional de forma efetiva, ou seja, não temporária, da pessoa com a administração pública, seja ela direta ou indireta, em emprego público ou em cargo público, também faz cessar a incapacidade do menor. A ideia é que, se o Estado reconhece a aptidão da pessoa para ingressar no serviço público, é coerente também que reconheça as suas demais relações sociais. Caso ocorra a exoneração do cargo público, a emancipação não será revertida. Dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos tratar do inciso 4, que diz assim: pela colação de grau em curso de ensino superior. No caso da colação de grau em ensino superior, presume-se que a pessoa ela tem adquirido conhecimento suficiente para gerir a própria vida e por isso ela consegue a emancipação. Caminhando para o final da nossa aula, vamos analisar agora o inciso 5º, que diz assim: pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Bom, o estabelecimento civil é aquele que presta serviço, enquanto o estabelecimento comercial é a empresa, o comércio. Nesse caso, o código está se referindo ao menor empresário individual ou profissional liberal, e não à relação de subordinação que caracteriza contrato de trabalho. Como observado no inciso 5º, a lei exige dois requisitos cumulativos. O menor deve ter 16 anos completos e desenvolvimento de suas atividades que lhe permite ter economia própria suficiente para o seu sustento. Nesse caso, efetivada a emancipação conforme o inciso 5º, ainda que o menor perca a capacidade econômica, isso não reverte a emancipação. Agora, para finalizarmos a nossa aula, devemos destacar que a emancipação faz cessar a incapacidade, mas não antecipa a maioridade, conforme esclarece o enunciado
número 530 da Sexta Jornada de Direito Civil, que diz: a emancipação, por si só, não elide a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. No tocante à responsabilidade civil, conforme observamos no slide, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a emancipação voluntária, diversamente da operada por força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores. Essa decisão, ela busca evitar que os pais se utilizem da emancipação voluntária para afastar a responsabilidade civil pelos atos dos filhos, que lhes é legalmente imposta. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Meu muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até o final e não percam os próximos vídeos que serão postados aqui no canal do professor Bruno Creado, dando sequência à continuidade do Código Civil comentado. Um forte abraço para todos e até mais!